E em Terra e Paixão, Agatha tramará um plano sensacional contra Irene. Agatha ajudará Aline a descobrir que em suas terras tem diamantes. Irene será obrigada a revelar 3 segredos. E Antônio, ao descobrir os segredos de Irene, fará a vilã pagar amargamente. Agatha, ao falar com Caio, dirá que ela fará de tudo para ajudar o filho. Irene tentará roubar as terras de Aline, mas Agatha, ao ver Irene ameaçar a viúva, se aproximará de Aline e perguntará à jovem: algum problema? Aline, olhando para Agatha, explica: o de sempre, essa mulher e o Antônio que estão obcecados nas minhas terras. Agatha fica curiosa e pergunta: mas por que eles teriam interesse nas suas terras? Aline fala que não sabe, mas que ela tem certeza de que existe alguma coisa que eles querem muito naquelas terras. Mas Agatha diz a Aline: você não se preocupe, que eu sei exatamente o que eu vou fazer para descobrir o que é essa coisa tão preciosa. Agatha colocará o seu plano em ação, e quando ela descobrir os 3 segredos de Irene, a mãe do Caio ficará chocada e dirá: eu vou usar essa informação para finalmente acabar com a Irene. Aquela megera terá o que merece. Isso tudo poderá acontecer quando Agatha, ao encontrar o filho, ela dirá ao Caio: filho, eu voltei por tua causa, eu vim para te ajudar. Caio, ao ver a mãe, pergunta: mas eu passei a minha vida inteira pensando que eu fosse o culpado pela tua... Agatha interrompe o filho e diz: não diga mais nada, meu filho. Você é a única vítima nessa história. Mas eu tive os meus motivos para ter te abandonado, Caio. Caio, olhando para Agatha, pergunta: pois então me diga, que motivos foram esses? Agatha, receosa, olha para os lados e diz: eu não posso te contar, Caio. Pode ser muito perigoso para você. Caio, inconformado, dirá à sua mãe: pois eu acho que você só quis foi me abandonar mesmo. Caio então sai e deixa a Agatha sozinha. Enquanto isso, Irene decide ir até Aline. Ao chegar na casa da viúva, Aline, ao ver Irene, fala: mas você aqui? Se você veio aqui para me ameaçar ou falar do Caio, você pode ir embora, faça o favor. Irene então dirá: não, Aline, eu vim aqui como uma amiga. Se você e o Caio querem ficar juntos, que vocês dois sejam felizes, mas vocês dois devem ter cuidado. A Aline, sem entender, pergunta: mas como assim, Irene? Você está me ameaçando? Irene, olhando para Aline, diz: não, Aline, isso é um aviso e eu estou disposta a ajudar vocês dois. Aline então pergunta: e como você tem intenção de nos ajudar? Irene então responde: comprando as tuas terras. Assim você pode usar o dinheiro para recomeçar a vida de vocês dois bem longe daqui. E você não se preocupe, eu irei pagar o dobro do que essas terras valem. A Aline, olhando para Irene, fala: me diga uma coisa, ô Irene. O que você e o teu marido querem tanto com as minhas terras? Vocês têm tantas terras, por que as minhas? A Aline então continua: eu não confio em você. Eu sei que você é uma cobra e você nunca faria nada para ajudar o Caio sem ter uma segunda intenção. Irene, fingindo que está ofendida, diz: eu vim aqui porque eu me preocupo, mas eu tô vendo que você é muito orgulhosa para aceitar ajuda. A Aline perde a paciência e diz: a ajuda de pessoas como você eu recuso. E escute bem, eu nunca vou vender as minhas terras para o teu marido. Você sabe muito bem que foi ele que mandou se livrar do meu Samuel. A Aline então expulsa Irene das suas terras. E ao sair, Agatha verá Irene saindo das terras da viúva. A Aline, vendo Agatha, pergunta: você? O que você está fazendo aqui? A Agatha dirá: eu vim atrás do Caio. Me disseram que ele vem sempre aqui. A Aline responde: vem sim, mas no momento ele não está aqui não.
mas se a senhora quiser, eu posso dar o recado. A Agatha então fala: você pode dizer que a mãe dele veio atrás dele? A Aline olha para a Agatha e pergunta: mas então você é a Agatha, a mãe do Caio? A Agatha confirma: sou eu sim, mas me diga uma coisa, o que aquela mulher estava fazendo aqui? Você tem que estar muito atenta, a Irene é muito perigosa. A Aline pergunta: mas você conhece a Irene? A Agatha explica que as duas eram amigas no passado e diz: eu sei muito bem do que aquela mulher é capaz de fazer. Se eu fosse você, eu ficaria longe dela. Mas a Aline diz: é o que eu mais quero, mas aquela mulher e o Antônio La Selva, o teu ex-marido, são obcecados nas minhas terras e eu tenho certeza que tem algum motivo para todo esse interesse. Agatha, ao olhar para as terras de Aline, dirá: é realmente muito estranho que o Antônio esteja interessado nessas terras, mas você não se preocupe, que eu vou ajudar você a descobrir o porquê Antônio e Irene querem tanto essas terras. Aline olha para Agatha e pergunta: mas como você pretende fazer isso? Agatha dirá à moça: eu conheço uma pessoa que será capaz de nos ajudar. A Aline pergunta: mas como assim? Como ele pode nos ajudar? Quem é essa pessoa? A Agatha explica: ele é capaz de fazer um remédio com ervas que faz com que uma pessoa diga apenas a verdade. A Aline, curiosa, perguntará quem é essa pessoa, mas a Agatha dirá à viúva: você pode deixar comigo que eu vou até ele agora mesmo. A Aline então fala: mas então eu vou com você. Agatha e a Aline saem. E a Aline, olhando para a Agatha, fala: mas aqui? Aqui é onde mora o pajé Juracê. A Agatha diz: o Juracê sempre foi meu grande amigo e ele sabe fazer algumas porções com ervas, Aline. A Aline então pergunta: então é com ele que você quer pegar essas ervas? A Agatha confirma: sim, eu sei que ele é capaz de fazer esse medicamento com ervas. A Agatha, ao chegar na tribo, Juracê vai ao seu encontro e diz: eu sabia que vocês estavam chegando. A Agatha, ao ver Juracê, pergunta: então você deve saber toda a minha história e o porquê nós viemos aqui. O pajé, olhando para Aline e a Agatha, dirá: eu sei sim, eu sei de tudo. Os espíritos já tinham me falado da tua chegada aqui em Nova Primavera e da tua missão de ajudar o Caio e a Aline. A Aline perguntará ao pajé: mas como assim? Em que a Agatha irá me ajudar? Juracê, ao olhar para a Aline, diz: existe um grande segredo nas tuas terras e será a Agatha a fazer uma mulher muito má de revelar esse segredo. Mas com essa informação também será revelado outros 2 segredos muito perigosos e vocês devem estarem muito atentas. Agatha se preocupa e diz: mas o que os espíritos falaram? Juracê fala: eu não posso revelar tudo que os espíritos falam, mas eu alerto a vocês para terem muito cuidado. Agatha então diz: mas eu vim aqui porque eu sei que você é capaz de fazer um remédio com ervas que fará a Irene contar o que tem de tão valioso nas terras da Aline. Juracê, preocupado, olha para as duas e diz: eu já sabia que você iria me pedir a porção da verdade, mas eu alerto, essa porção é muito perigosa e vocês acabarão conhecendo segredos perigosos também. Juracê chama Iraê e pede à moça que pegue o vidro com o remédio. Iraê, ao chegar com o vidro, entrega ele para Aline. Aline, olhando para Agatha, pergunta: mas e agora? Como nós iremos fazer a Irene beber essa poção? Agatha dirá: eu já sei exatamente quem irá nos ajudar, mas é melhor que você, Aline, espere que eu te chame. A Aline fala: ok, eu vou estar esperando a tua ligação então. Agatha vai até a fazenda dos La Selva. Ao chegar lá, ela entra escondido e procura por Angelina. Ao ver Angelina, Agatha diz: Angelina, Angelina. Angelina, ao ver Agatha, fala:
Mas o que você tá fazendo aqui? Você ficou doida? Agatha, no entanto, fala: eu preciso de um favor teu, Angelina. E ao entregar o vidro para Angelina, Agatha fala: você tem que colocar esse remédio no copo da Irene. Angelina olha para Agatha e diz: tudo bem, eu vou colocar na hora do almoço no copo de suco dela. Agatha avisa a sua amiga: pois eu vou ficar esperando aqui. Quando você conseguir colocar, você me avisa, Angelina. Angelina esconde Agatha e diz: já está quase na hora do almoço, você fica aqui escondida que eu venho te chamar. Enquanto isso, a Aline receberá uma ligação. Ao atender a ligação, a Agatha dirá a Aline como será o plano e pede à viúva para ir à casa dos La Selva junto do Caio. A Aline, ao desligar a ligação, olha para Caio e diz: que bom que você está aqui, Caio. Eu acabei de falar com a tua mãe, a Agatha. Caio, ao ouvir, fica furioso e diz: pois eu não quero saber de nada que venha dessa mulher. A Aline não entende a atitude de Caio e pergunta: mas o que aconteceu, Caio? Eu pensei que fosse o teu sonho conhecer a tua mãe. Caio olha para a Aline e diz: mas depois que eu descobri que ela passou toda a vida fingindo de morta, que ela me abandonou quando eu ainda era um bebê, eu sinceramente preferia que ela tivesse continuado como estava. Preferia ter a ilusão dela que eu tinha antes. A Aline interrompe Caio e diz: você não fala uma coisa dessa, Caio. Eu tenho certeza de que ela deve ter os motivos dela. Caio então responde: ela disse mesmo que tinha os seus motivos, mas afinal, Aline, por que ela tá te ligando? A Aline explica e diz: a tua mãe está me ajudando a descobrir o porquê o teu pai e a Irene estão tão interessados nas minhas terras. Caio então diz: então me diga logo, Aline, por que eles têm tanto interesse? A Aline explica todo o plano de Agatha e fala: ela acabou de me ligar e me disse que nós devemos ir até a fazenda, Caio. Caio, mesmo receoso, diz: então vamos, Aline, vamos descobrir o que tem de tão importante nessas terras. Caio e Aline entram no carro e vão em direção da fazenda dos La Selva. Enquanto isso, Angelina começa a servir o almoço e todos se reúnem: Petra, Luíde, Irene e Antônio. Todos comem tranquilamente e Irene nem imagina o que está prestes a acontecer. Angelina então servirá um copo de bebida a Irene. Dentro desse copo, Angelina terá colocado a porção da verdade e Irene, ao beber, se sentirá estranha. Enquanto isso, Angelina corre para avisar a Agatha que Irene já tinha bebido o remédio. E Caio e Aline chegam naquele momento. A Aline, ao chegar, pergunta: mas então o plano deu certo? Angelina dirá: aquela megera bebeu tudo. Agatha diz: pois se ela bebeu tudo, ela com certeza agora nos dirá tudo que nós perguntarmos a ela. Caio, olhando para Aline, fala: se toda aquela história que você me contou sobre essa porção da verdade funcionar mesmo, tem uma coisa que tá entalada aqui na minha garganta que eu vou perguntar olhando nos olhos da Irene. A Aline, curiosa e preocupada, pergunta: mas o que se trata, Caio? Caio, no entanto, diz: quando chegar o momento certo, Aline, você vai ficar sabendo. Caio, Aline e Agatha vão até a sala e Angelina fica escondida para escutar toda a conversa. Caio chamará todos até a sala e Irene e Antônio, ao escutar, vão até a sala. E Petra, olhando para Luíde, diz: vamos, Luíde, vamos ver o que está acontecendo. Antônio e Irene, ao ver Agatha, ficarão surpresos. Antônio pedirá a Agatha uma explicação do motivo dela ter desaparecido por tantos anos, mas Agatha responderá somente que ela não suportava viver ao lado de Antônio e que ela não se arrepende, e que a única coisa que ela se arrepende é de ter deixado o Caio para trás. Antônio, furioso, pergunta: pois então o que vocês vieram fazer aqui? Vieram zombar da minha cara? É isso, Agatha? Mas Agatha dirá: eu só vim aqui porque a Aline gostaria de fazer uma pergunta para Irene. Irene, sem entender, dirá: a mim? Do que se trata? Por acaso você mudou de ideia e agora quer vender as suas terras, Aline? Aline, olhando para Irene, fala: eu já disse que não. Eu só queria saber, Irene,
o motivo de você querer tanto as minhas terras? Antônio, com deboche, dirá: mas vocês vieram até aqui para fazer uma pergunta idiota dessas? Mas Irene, se sentindo estranha, tentará mentir, mas ao falar, Irene diz: por causa dos diamantes nas tuas terras. Irene fica chocada com o que ela tinha acabado de dizer. E Antônio fica furioso e olhando para Irene dirá: mas você é uma burra. Eu sabia que não devia ter te dito nada, Irene. A Aline, Caio e Ágata ficaram surpresos. A Aline dirá: então é por isso que vocês queriam tanto as minhas terras. Mas agora que eu sei a verdade, eu vou usar esses diamantes para pagar um empréstimo e investir ainda mais nas minhas terras. E Ágata, olhando para Irene, perguntará: me diga uma coisa, Irene, você já traiu quantas vezes o Antônio? Irene tentará mentir outra vez. No entanto, a vilã soltará: 4. Antônio ficará indignado e dará um tapa na Irene. Mas antes que Antônio pudesse dizer algo mais, Caio pergunta: me diga só mais uma coisa, Irene. Você tem alguma coisa a ver com o acidente do Daniel? Irene começará a chorar e dirá: tenho. Fui eu que mandei cortar os freios, mas deveria ter sido você. Você, Caio, e não o Daniel. Caio se aproximará da vilã e dirá: você não vale nada, Irene. Antônio tentará acabar com a vida da Irene ali mesmo, mas Petra defenderá sua mãe. Irene agradecerá a filha, mas Petra, olhando para Irene, fala: você nunca mais me chame de filha. Eu tenho vergonha de te chamar de mãe e eu quero que você passe o resto da tua vida na cadeia e sozinha. A Aline ficará rica e Irene mofará na cadeia. Agora me contem aqui de qual cidade vocês estão nos assistindo. E se você estiver gostando da novela, ative o sininho de notificação e se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo sobre a novela Terra e Paixão. Isso é tudo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!